Mas sem mais delongas, o Bid já comentou um pouco, né, do treinamento que nós vamos ter, e eu sempre comento o seguinte, que quando eu vou fazer qualquer trade, não importa o trade que eu for fazer, basicamente são 7 eventos, né? O business chama de setup, eu chamo de evento, mas enfim, são 7 situações de mercado que dizem para mim que pode ser uma boa oportunidade para fazer uma compra ou uma venda, e enfim, e a partir daí a gente vai desenvolvendo as operações. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é algo bem simples, tá? Mas que basicamente é a base do que eu faço, tá? Então, eu não vou entrar em nenhum setup específico, nenhuma estratégia ou evento específico, mas quem já me acompanha há um tempo vai perceber que grande parte do que eu vou mostrando e do que eu vou mostrar está sempre baseado nesse conceito aqui, que é o conceito de eliminação de cor, e um conceito que anda junto com esse aqui, que é o conceito de continuidade, que é a partir daí que a gente define para que lado o mercado tende a andar. Tá ok? Bem, começou o dia, né? Vai começar o pregão e a gente vai ter que decidir fazer alguma coisa, né? E muitas vezes a gente acaba negligenciando ou não dando a devida atenção para algo muito importante que é o pontapé inicial, a abertura do mercado. Aonde que ele abriu? Porque apesar de ser um ponto neutro, a abertura em si, tá? É a partir desse ponto que a gente vai começar a tentar entender qual que é a direção do mercado, tá? E por mais simples que isso pareça, tá? Esse ponto neutro vai dizer para a gente o seguinte: olha, eu comecei a partir desse local, tá? E agora eu tenho que entender para onde o mercado está indo. Então eu tenho que dar um tempo para o mercado fazer isso, tá? Esse tempo é relativo, tá? Eu vou falar um pouquinho do que eu entendo que é melhor para mim, tá? Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas o conceito que eu vou mostrar aqui, ele independe do tempo que você utiliza. Mas o fato é, você precisa de um tempo para, por exemplo, você perceber que o mercado fez uma barra verde. Eu sempre convenciono meus trades em barras verdes e vermelhas, tá ok? E uma vez que a barra, ela, a partir da sua abertura, ela efetivamente fechou com a maior parte do seu corpo verde, tá? Obviamente que isso aqui é um esquemático, você pode ter um pouco de sombra para cima, um pouco de sombra para baixo, tá? Mas entenda que a maior parte da barra ela tem que ter essa coloração. Daí eu já consigo saber o que eu não preciso fazer, o que eu não vou fazer. Nesse momento eu não vou pensar em venda, porque o que manda aqui é a regra dos compradores. E por que é a regra dos compradores? Eu vou desenhar para vocês aqui. Entenda que essa barra, se você pudesse enxergar ela por dentro, você ia ver algo parecido com isso aqui. Ó. Eu vou aumentar um pouco. Tá? Vamos enxergar essa barra, o que está acontecendo aqui dentro. Tá? Você tem diversos níveis de preço, aonde a gente tem ações, contratos, enfim, derivativos sendo trocados. E por que é verde? Porque as pessoas que estão desse lado são os vendedores. Tá? As pessoas que estão do lado de cá são os compradores. E o que é interessante, que os vendedores estão pedindo cada vez mais por aquilo que eles querem vender para a gente, tá? E o mercado, ele não está muito preocupado, pelo menos nesse momento aqui, se está pagando um ágio aí
a cada nível de negociação que acontece. Tá? Então, quando você vê diversos níveis de preço sendo negociado a preços cada vez mais altos, é isso que forma uma barra. Por isso que a regra dos compradores, eles estão dizendo aqui, olha, não me interessa que agora está 10 centavos mais caro, eu quero. Não me interessa que agora são 15 centavos mais caro, eu ainda quero. E assim por diante. Tá? Só de você entender que é esse tipo de comportamento que gera uma barra dessa, eu não acho que é uma boa ideia você querer, pelo menos temporariamente, lutar contra esses caras aqui. Tá? Porque eles têm uma intenção muito clara. Porque o vendedor pede mais caro, ele tenta pagar. E assim por diante. Mas por que eu tenho que dar um tempo para isso acontecer? Porque em dado momento, quando o mercado abre, isso é normal para quem já acompanha há algum tempo, você perceber aquela volatilidade que acontece num primeiro momento aqui, tá? E até que as coisas se ajeitam e realmente quem está no controle da situação mostra suas caras aqui, tá? Claro que tem outras variações, há condições de mercado onde você percebe que há um empate, há uma reversão, mas enfim, eu vou entrar no conceito mais simples possível, tá? Que é esse aonde você sabe quem ganhou aqui, quem que é o lado vencedor, tá? Depois que determinada barra se fecha, ok? Por outro lado, se acontecer o inverso, tá? Em vez de subir, começa a entrar pressões de venda aqui e a barra fecha dessa maneira, o que eu entendo de uma barra dessa? Eu entendo que, só um segundo, pessoal. Voltando aqui, pessoal. O que eu entendo a partir de agora? Tá? Nessa condição aqui, eu tenho nessa direção o mercado sendo negociado, só que agora a níveis cada vez mais baixos. Ok? O que acontece? Aqui eu tenho, novamente, eu tenho os meus compradores. E aqui eu tenho os meus vendedores. Só que agora o que acontece? Eu percebo que numa condição dessa, eu tenho os preços sendo negociados a níveis cada vez mais baixos. Tá? Esses caras aqui estão pedindo por um preço razoável, né? O que eles estão vendendo, seja uma ação, um contrato, um derivativo, tá? E você tem aí uma intenção de preços cada vez mais baixos, tá? Então, quando você tem essa pressão acontecendo de eles pedindo preços mais baratos e você vê que estão vendendo cada vez a níveis mais baixos, você entende que esses caras desse lado aqui estão dominando e empurrando para níveis cada vez mais baixos os preços. Tá? Uma condição dessa é que faz com que depois de determinado período de tempo você forme uma barra como essa. Então, se você tem esse lado dominando, empurrando o preço cada vez mais para baixo, não é uma boa ideia, pelo menos temporariamente, eu tentar apostar contra essa barra.
Por que isso? Isso vale tanto para essa barra de queda, tá, quanto para aquela de alta que eu mostrei. Porque a partir do momento que eu tenho essas pessoas empurrando o preço aqui, vendendo a níveis cada vez mais baixos, eu entendo que esses caras querem, a todo custo, enquanto puderem, tiverem força para isso, defender essa posição que eles assumiram. Tá, ok? Então, só daqui a gente já consegue tirar uma informação bem importante, que é o que a gente não deve fazer, que é simplesmente comprar, uma vez que o mercado está querendo pagar cada vez menos por aquilo que está sendo negociado. Tá, ok? E uma vez que a gente percebe e define qual que é a regra do jogo, fica mais fácil de jogar esse jogo, né? Ou seja, se compradores estão no controle, o que eu quero ser? Eu quero ser um comprador. Se os vendedores estão no controle, o que eu quero ser? Eu quero ser um vendedor. Tá? Por mais simples que isso pareça, isso já vai evitar que a gente tente adivinhar até que ponto vai uma alta ou tentar adivinhar até que ponto vai uma baixa e tentar ali fazer alguma coisa. Tá? Porque muitas vezes é mais importante ou tão importante quanto saber o que fazer, é também saber o que não fazer em determinado momento. Tá? Então, o que acontece? Esse modelo, essa é a forma que você vai analisar a tua abertura. Okay? Ou seja, o primeiro chute foi dado, ou seja, um chute para cima, ou seja, um chute aqui da bola aqui para baixo. Tá, ok? Aí entra um outro conceito que é para manter isso aqui, é bem interessante porque é quase um setup em si. Porque a gente sabe que de cada 10 barras que fecham nessa cor, tá? Verde, provavelmente umas 8 barras a próxima barra tende a ser verde, ou de cada 10 barras que fecham na cor vermelha, pelo menos umas 8 aí também vai fechar vermelho. Eu posso dizer que se fosse para eu dar um chute, né? Se a barra fechou assim, eu compro, porque eu tenho 80% de chance de que a próxima barra também feche na cor verde. Se a barra fechou dessa maneira, eu tenho que fazer um trade às cegas, eu vou e faço uma venda aqui, porque eu sei que de cada 10 barras que fecham dessa forma, pelo menos 8 aí vai ser uma barra semelhante a essa. Tá, ok? Então, esse é aquele conceito de continuidade. É isso que faz você também se manter dentro de um trade. Quando você entrou no trade, você, por exemplo, usar algumas técnicas que a gente aborda nos treinamentos para ajustar stop, para você ir ali subindo os níveis de lucro que você está atingindo, né, para tentar maximizar o quanto mais você puder aí aquela operação. Tá, ok? Essa informação é importante, tá? Olhem para o passado recente do papel que vocês estão ali analisando, operando ou acompanhando e analisem qual que é a amplitude média, tá? Porque não tem um valor fechado para isso, porque cada ação tem um preço nominal, cada contrato tem a sua volatilidade. Então, olhe para o passado mais recente. Quando eu falo recente, olhe as últimas 20, 30 barras do teu gráfico, né, ou candles, para quem chama dessa forma, tá? E perceba que quanto mais o preço se afastar da abertura, mais forte é esse sinal e mais relevante e mais fácil de essa estatística funcionar é quando essa barra é ampla, seja para cima, seja para baixo. Por quê? Porque isso mostra, lembra que eu desenhei para vocês agora, aquela troca que tem entre compradores e vendedores, onde os vendedores pedem preços cada vez mais altos e os
compradores estão dispostos a comprar. Tá? Então, quanto maior for aquela barra, é porque mais intensa está a expectativa e a vontade daqueles operadores, daqueles traders, de fazer o mercado subir. Então, para você também não ser pego ali por qualquer barra que seja muito, de extensão muito pequena, entender que ali já vai ser um ponto para você fazer uma operação. Tá? Então, tenho isso bem em mente. Vamos falar um pouquinho do conceito de eliminação de cor, tá? Que é basicamente o tópico principal do nosso Hangout de hoje. Nós falamos isso, né? Que o mercado, após a abertura, pode fazer uma barra como essa, tá? Você já sabe que quem está no comando da situação e também sabe que tem grande chance dessa barra subir, tá? Porque os compradores estão aí tomando conta do mercado nesse momento. Por outro lado, na ponta contrária, tem uma situação onde você sabe que há uma pressão de venda aqui, tá? Onde os vendedores estão jogando a preços cada vez mais baixos, tá? O mercado, né? E o mercado também comprando isso a níveis cada vez mais baixos. Então você sabe que nessa condição, quem está no controle são os vendedores, como a gente explicou agora há pouco. Uma vez tendo isso em mente, se a minha primeira barra foi essa, eu já sei que se eu sou obrigado a fazer alguma coisa, eu posso efetuar uma compra nesse nível, tá? Com stop nesse nível, tá ok? Sem nenhum outro critério, tá? Não vamos falar aqui de médias, não vamos falar de suporte, nada. Simplesmente porque essa barra abriu quase na mínima e fechou praticamente na máxima, tá ok? Por que eu faço isso? Porque eu entendo que numa condição dessa, a chance da próxima barra subir também é grande. Digamos que eu estou certo. A minha próxima barra é verde. Abriu também nesse nível, fechou aqui. Aquela troca a níveis cada vez mais alto continua vigente. E qual que é a chance da minha próxima barra também ser verde? Mais 80%, mais 8 cada 10 barras. Porque o que a gente tem no momento aí é uma euforia do mercado e o mercado está disposto a pagar cada vez mais por isso. Tá ok? Eu acho que todo mundo já passou por uma situação onde você, seja tomando um calor aí dentro do trade, ou mesmo acompanhando, você olhando o mercado e percebendo, será que esse mercado não vai parar de subir? Ou será que ele não vai parar de cair? Então tem dia que a gente percebe isso de uma forma muito nítida. Tem dias que é um pouco menos, é um pouco mais volátil, mas eu entendo que a grande maioria já percebeu isso em determinadas situações. Tá? Às vezes feliz porque está tá no lado correto, e às vezes não tão feliz se estiver ali na direção errada. Tá? Mesma coisa se o mercado está caindo. Se eu vejo uma situação como essa, somente a situação, eu penso no quê? Eu penso em executar uma venda nesse nível, posso pôr um stop nesse outro extremo, tá? Já que eu sei que tem uma série de vendedores aqui que vão defender essa posição aqui, que eles montaram ao longo dessa descida. Tá? Então, para mim, está muito claro que se eu não tenho informação nenhuma e a única que eu tenho é essa barra vermelha, eu venho aqui e faço uma venda. Tá? Se eu tiver correto, tá? E se também nesse momento a estatística tiver também a nosso favor, eu sei que a minha próxima barra vai ser vermelha. Fechou dessa forma, o ciclo se repetiu, grande chance da próxima barra também ser vermelha. Tá? Mostrando aí um momento em que o mercado está mais para baixo, uma depressão, se a gente puder usar esse termo. Tá? Mas o que eu quero dizer é que
o mercado está sendo negociado a níveis cada vez mais baixos. Tá? Só que tudo tem um fim, né? Seja uma subida muito forte, seja uma queda muito expressiva. Tá? E qual que é o momento aonde eu posso, não que eu efetivamente vá vender, mas qual que é o momento aonde eu já posso imaginar que pode ter começar a ter uma mudança do humor do mercado e as coisas podem começar a mudar. A partir do momento que uma mínima, por exemplo, no mercado que está subindo, barra após barra, ela é eliminada. Toda essa cor verde foi tomada por essa cor vermelha na barra seguinte. Tá? Depois eu vou dar um macete para vocês que é bem interessante de como analisar barras onde isso acontece em mais de uma barra. Tá? Nem sempre acontece exatamente dessa forma, mas na própria barra já começa a ter alguma reação de venda, mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Tá? Esse macete é bem bacana, vocês vão perceber isso bastante. Tem vários exemplos de hoje que eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas por quê? Lembra que tinha uma série de compradores que estavam aceitando pagar níveis mais altos, estavam realmente lutando por essas posições? Pelo menos essas pessoas aqui, dessa barra, a partir do momento que essa barra eliminou todo esse nível de preço, todas elas, sem exceção, a menos que elas tenham comprado aqui e saído aqui, mas vamos partir do pressuposto que não, elas entraram aqui e mantiveram sua posição até o final, tá ok? Sem exceção, quem comprou aqui, em qualquer nível, a partir do momento que o mercado cruzar essa linha azul, tá, que é a mínima dessa barra aqui, eles já estão em território negativo. O que acontece? Primeiro, se você analisar essa barra que nós estamos vendo agora, isoladamente, tá? Isoladamente, ela não é uma barra como essa aqui, ó. Tá? Esquece que ela veio de uma sequência de altas, tá? Só essa barra, tá? Então, se quando eu olho essa barra aqui, eu entendo que mais baixas podem vir, tá? Por que que eu não vou pensar da mesma forma a partir dessa barra, que abriu nesse extremo e fechou nesse extremo? De que a próxima, talvez, não queira dizer que eu vá vender, tá? Mas pelo menos eu entendo que momentaneamente essa subida que o mercado estava fazendo aqui, deixa eu pôr na cor correta, tá? Na pior das hipóteses, ela vai sofrer uma correção, tá? Só de eu ver essa barra e saber que ela tem chance de continuar caindo, eu não tento pegar, por exemplo, um movimento que está no final, tá? Se eu quisesse ainda assim imaginar ou perceber que o mercado pode continuar subindo, eu só vou poder fazer uma compra novamente, digamos que esteja certo, e a próxima barra continua a cair. Somente se, assim como aconteceu nessa situação, eu tenho agora uma eliminação do vermelho. Se eu tiver uma condição onde todos esses vendedores foram superados por compras, ou seja, eu posso entender que a gente está prestes a ter uma retomada desse movimento, tá? A gente vai ver exemplos depois com isso aqui. Na ponta contrária, a mesma coisa. Você vai perceber que o mercado ele está uma queda grande até um dado momento em que níveis de compra mais altos foram eliminando
todo esse vermelho, toda essa cor, tá? E a partir desse momento, partindo do mesmo pressuposto de que quem vendeu aqui, tá? Ele manteve a posição até o final dessa barra. Então, a partir desse momento, todos esses vendedores aqui começam a estar no prejuízo. Então, um dos motivadores pode fazer com que o mercado agora, pelo menos temporariamente, pare com esse movimento, é o fato dessas pessoas estarem, por exemplo, numa situação de prejuízo financeiro e forem zerar suas posições e pode ajudar a levar esse mercado mais para cima ainda, porque você tem agora a intenção de todos esses caras que compraram nesses níveis de preço cada vez mais alto, né, como a gente já explicou para vocês, tá? E você tem agora também esses caras que apostavam nessa baixa aqui, também tendo que se desfazer dessas posições vendidas a níveis, né, agora em prejuízo, mas também em níveis mais altos, tá? Então, o que isso vai fazer? Com que esse movimento aqui, nem que seja temporariamente, sofra uma correção. E mais uma vez, o que eu preciso, se eu quiser ainda imaginar que se eu tenho aquele viés de que vai cair mais, que pelo menos tenha uma eliminação de cor para retomada dessa queda. Tá ok? Então, o conceito é bem simples, tá? E por que é a partir desse momento que a gente pode imaginar ou que vai corrigir um pouco mais, ou pode reverter o mercado, enfim, e aqui também? Porque há uma mudança do humor a partir da hora que todos esses caras aqui ficaram para trás. Tá? Você começa a perceber que talvez já não tem mais espaço para subir assim, eu tenho que sair da minha posição, enfim. Algum motivador teve talvez para que o mercado fizesse esse movimento, então você começa agora a ficar ali meio imaginando o que pode acontecer no mercado. Tá ok? Uma dica que eu falei que dá para vocês é o seguinte, e tem vários exemplos, que a gente vai para os gráficos agora, tá? Mas antes de ir, eu acho importante vocês perceberem isso daqui. Ó. Vocês concordam comigo, tá? Que, digamos que eu tenho essa barra aqui, tá? E na sequência eu tenho a barra que eliminou todo esse verde, tá? Você sabe que tua venda está aqui, tá? E teu stop está aqui. Vocês conseguem enxergar que se eu tivesse uma condição onde o mercado fez isso aqui, ó, eu quero mostrar isso por quê? Porque isso aconteceu bastante hoje, tá? E depois a outra barra abriu aqui e eliminou todo esse verde, tá? Você teria aqui uma venda nesse nível de preço. Nesse caso aqui, vamos falar que o stop está no mesmo local, tá? Nessa máxima aqui, tá? Vocês conseguem enxergar que é como se
parte desse movimento aqui, ele aconteceu nessa barra, e a continuação foi aqui, eu estou dizendo isso aqui, ó. Seria a mesma coisa que eu dizer para vocês o seguinte, que essa barra, ela efetivamente fechou aqui, tá? É bom que isso aqui é transparente. Né? Tá? E a única diferença que acontece é que, em vez de toda a pressão de venda acontecer na barra subsequente, tá? Parte dela aconteceu nesse espaço que fez essa sombra. Tá? Agora eu posso apagar aqui para vocês verem, né? Aqui. Tá ok? Então percebam que a gente pode, é como se esse pedaço aqui, ele já aconteceu na própria barra anterior. Então, fiquem atentos a esse tipo de situação, porque isso é muito comum, tá? Às vezes você vai ficar olhando só para uma barra, porque nem sempre vai acontecer de a barra abrir nesse nível, fechar, e quando for acontecer a reversão ou dar o ponto de entrada, vai acontecer isso aqui. Não vão ser todas as vezes. Agora, se você consegue enxergar que a pressão já começou na própria barra anterior, fica claro de você entender que esse sinal é igual a esse. Tá bom? Vamos ver alguns gráficos e aí depois a gente volta para cá. Tá? O Bizzy já falou para vocês da nossa comunidade, tá? Deve ter gente já entrando aí, vou até passar para cá um pouquinho só antes. E porque tem até um pouco. É isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Esse foi um trade que nós comentamos hoje pela manhã, tá ok? Que foi um trade em Vale 5, tá? Por enquanto, vamos se ater somente. Essa é um gráfico de 10 minutos, tá? Essa aqui foi a primeira barra do dia, tá? Perceba que ela abriu na máxima, fechou na mínima. Até então, o que eu poderia imaginar? Se rompesse abaixo dessa mínima, poderia ser uma venda, né? Mas, pensando no conceito de eliminação de cor somente, o que aconteceu na barra seguinte? Você começou a ter uma série de compradores comprando a níveis cada vez mais altos, deixando para trás todos esses vendedores aqui dessa barra, e ao romper essa máxima, a própria barra que rompeu já continuou para cima, tá? E perceba que a barra seguinte praticamente foi uma barra sem muita expressão, tá? Mas ainda assim uma barra positiva, e na sequência esse movimento bem forte para cima. E interessante notar que uma vez que você tem uma barra, lembra eu comentei que quanto mais ampla a barra, mais forte ela é, tá? Então, qual que é a barra mais forte desse gráfico até o momento? É essa barra aqui, tá? Lembra que a gente falou que ao longo dessa descida, os compradores vão tentar segurar essa posição deles? Então entenda que o mercado ainda tentou fazer um movimento de venda, ó, que trouxe os preços
até essa mínima, tá? Mas como estava dentro de toda essa cor verde aqui, tá? Você vê que os compradores defenderam as posições que eles mantinham e o mercado ainda subiu um pouco mais, tá? Não vou nem entrar agora no aspecto de médias e outros fatores que são considerados aí para fazer uma operação ou para sair dela. Inclusive também outras questões como essa entrada aqui que foi feita hoje na Vale, tá ok? Mas só percebam que, eu acho que já posso voltar lá para o gráfico, só queria mostrar para vocês e mais uma vez convidar para fazer parte da comunidade, porque a gente vai sempre discutindo aí e o pessoal também vai colocando o que eles vão fazendo, enfim, vão dando ideias para a gente. Mas, voltando aqui, olha esse gráfico onde eu não tenho absolutamente nada. Tá? Às 10h10 de hoje, né? Não sei exatamente que hora que rompeu aqui, mas enfim, você gerou um trade que se permaneceu aí por um bom tempo. Tá ok? Eu não vou comentar agora dessa eliminação aqui. Lembra que eu falei para vocês, ó, que a gente pode dizer o seguinte, que pode até começar por aqui, ó. Tem exemplos mais interessantes, tá? Mas eu posso dizer para vocês que em algum momento essa barra esteve até aqui, tá? E que se eu digamos que eu junte essa barra até essa barra aqui, tá? E que fosse uma barra só daqui até aqui, tá? Não foi uma situação onde você teve a violação dessa mínima aqui, tá? Nesse caso, o mercado não andou tanto, tá? Mas perceba que no conselho de você entrar com stop, se fosse aqui, por exemplo, tá? Pode perceber que o mercado se manteve aí dentro dessa região aqui dominada pelos vendedores. Okay? Eu separei alguns exemplos aqui para vocês que deixam isso até mais claro, tá? Todos os exemplos que aconteceram hoje. Tem situações e dias que não é tão claro assim, tá? Hoje, por exemplo, foi um dia que para quem operou o nosso mini índice vai perceber que esse início aqui ficou muito volátil, tá? Então você percebe, olha, rompeu para baixo, rompeu para cima, tá? Então, algum trade aqui teria até gerado stops, enfim, tá? Mas vamos se ater a essa barra aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem aqui. Tá? Essa barra aqui, tá? Lembra aquilo que eu falei com vocês? A pressão, né? E vamos pensar sempre no rompimento da máxima, tá ok? Vamos entender que essa barra, até dado momento, ela estava aqui. Tá? Depois percebam que com essa barra, essa, até aqui, em algum momento, essa máxima aqui foi superada. Então, se a gente juntar esse movimento, tá? Pensar que aquela subida começou a partir da próxima barra. Você tem isso aqui, ó. Esse trade nós comentamos hoje também, pela manhã, tá? Perceba que depois de eliminado todo o vermelho,
né? Inclusive até essa pequena sombra aqui a gente pode contar, né? Para garantir que todos os vendedores aqui realmente foram vencidos. Perceba que teve um movimento bem interessante aí de alta. Tá? E olha que interessante, depois da nossa entrada, tá? Essa barra aqui não é verde? A chance da próxima é ser o quê? Ser verde. Verde. Da próxima é ser o quê? Ser verde. Por mais que ficou meio volátil aqui, essa mínima em nenhum momento foi rompida. Tá? Aqui, ó. Mais tarde foi, tá? Mas aqui não foi. Perceba que essas tentativas foram frustradas e depois deu início a mais um movimento para cima. Tá ok? Em algum momento falha? Sim, falha. Tá? Porque, por exemplo, tivemos aqui, ó. Vou mostrar primeiro o que deu certo e depois o que falhou. Tá? Digamos que agora ó, o mercado já andou todo esse movimento, tá? E depois eu tenho aqui toda essa barra aqui, não é tão ampla, tá? Mas sendo eliminada. Isso poderia ser feito um trade aqui? Sim. Mas essa barra, quando perdeu essa mínima, tá? Com stop aqui nessa máxima, tá? Todo esse corpo foi eliminado, tá? E é importante isso, pessoal. Aguardar que a mínima ou a máxima seja rompido, tá ok? Perceba que teve um movimento interessante aí de queda, tá ok? Onde eu quero chegar com vocês? Vai ter alguns casos aonde? Aqui, vamos por um instante esquecer esse pedaço aqui, tá? Porque a gente tem setups que diriam para a gente fazer essa venda para essa queda aqui, mas vamos deixar um instante aqui de fora, tá? Pensa só nessa barra verde aqui, tá? E veja que ela foi violada aqui, tá? Isso aqui é relevante, né? É. Se você juntasse essas barras, você teria algo parecido com isso aqui, tá? Ó, uma barra que foi com várias barras, não precisa ser numa barra só, pode ser em várias barras, tá? Foi eliminado todo o verde. E perceba que o mercado acabou caindo muito pouco depois que perdeu essa mínima e depois ele acabou fazendo um movimento forte para cima, tá? Agora, vamos ver alguns exemplos que eu separei para vocês também em papéis que foram bem interessantes, tá? Smile. Foi um papel para venda no início do dia, tá? Vamos por enquanto, essa barra aqui é uma barra com bastante sombra, tal, não teve sua máxima rompida. Como a gente está falando de barras amplas com cor, tá? Vamos nesse momento aqui esquecer um pouquinho essa primeira barra e essa segunda, tá ok? Qual que é a primeira barra do dia que eu vejo nitidamente que tem uma pressão de venda? Tá? Essa barra aqui. Tá? Lembra que a gente falou que poderia pensar numa venda aqui, tá? Com seu stop aqui nesse extremo. Tá? Okay. O cara que vendeu aqui, tá? Manteve stop lá. Não teve nenhum problema com isso. Tá? Ele andou bastante. Digamos que eu estou, de certa forma, inseguro por conta dessa barra aqui, caiu demais, enfim, qualquer coisa do gênero, mas eu sei que eu não posso fazer nada na compra enquanto essa máxima não for superada. Aí digamos que logo depois eu tenho essa barra corrigindo, essa outra barra, tá?
e na sequência a eliminação desse verde. Tá? O mercado veio aqui, ó, eliminou esse verde, tá? Então o stop está aqui. Aí é o trade que a gente mais gosta de fazer, ó. Primeira barra, fechou vermelha. A gente não falou que tem 80% de chance de a próxima barra ser uma barra também vermelha? Barra vermelha. Não tem chance de ser vermelha a próxima? Vermelha, vermelha, vermelha. Tá? Esse é aquele ponto que eu mostrei no esquemático para vocês, que dado um certo momento, deixa eu ver se consigo voltar lá. Depressão, tá? E uma mudança de humor. Vamos voltar lá agora, tá? Depressão, já operamos. Essa barra forte também, fechando na mínima dessa barra. E na sequência, o que a gente tem aqui? A eliminação de todo esse vermelho. Digamos que eu posso, no momento que essa minha barra foi rompida, tá? Entrar com uma compra, com o meu stop aqui. Tá? Não vamos falar no momento sobre stops alternativos, que poderia ser feito um stop nesse nível, por exemplo. Tá? Isso já é um pouco mais avançado, tem um conceito por trás disso que a gente aborda nos treinamentos, mas seria uma possibilidade. Vamos pensar somente que você eliminou essa pressão de venda aqui, você fez sua compra com stop aqui. Percebam que você pegou esse movimento de queda, você pegou esse movimento de alta no mesmo dia. Por isso que, quanto mais ampla forem essas barras, mais forte é esse sinal. Tá ok? Pessoal, eu estou um pouquinho perdido só aqui, porque não estou enxergando as perguntas, que é a primeira vez que eu uso esse sistema, mas eu acho que eu vou conseguir. William, ver posso te aqui. auxiliar? Posso te auxiliar aí? Por favor, Rafael, se tiver alguma pergunta, porque eu estou um pouquinho perdido de Não, verdade, pessoal, com a plataforma. aquele menu que fica ali na lateral direita, ele tem Tá? ali, ele tem alguma opção ali de perguntas aparecendo para você? Eu vejo só aqui embaixo, painel, participantes, que estávamos com 600 e pouco, agora 583, Sim. consultas e perguntas. Então, aperto perguntas. Apertei perguntas aqui. Isso. E aí clica naquele quadradinho com a flecha para você desencaixar daí, para você conseguir ver melhor. Ah, tá. Ah, sim, legal. Muito bom. Só uma pergunta que teve muito, que eu já posso até te adiantar, é com relação à periodicidade gráfica. Tá, o pessoal perguntou bastante isso, viu, William? Eu deixo Sim, essa pergunta e agora você vai ter acesso às outras. E qualquer dúvida me chama, eu legal. estou acompanhando toda a webinar, tá bom? A pergunta que eu estou mais vendo aqui no começo é se vai ser gravado. Isso aí vai, né? Sim, já pode ir lá para baixo que já está sendo gravado sim, tá? Tá, legal. E aí você deixa o scroll ali embaixo, que agora você vai ficando atualizado com tudo que o pessoal tiver subindo de novo, tá? Mas essa dos 10 minutos, não sei se são os 10 minutos, mas a pergunta da periodicidade gráfica foi o que mais teve, viu? Tá, então vamos lá. Bem, para quem já me acompanha há algum tempo aí e está com a gente, já viu algumas hashtags aí que eu coloco hashtag Rua dos 10 minutos. Tem uma historinha por trás disso daí que não vem ao caso agora, mas é uma alusão aí ao tempo gráfico de 10 minutos. Vocês podem ver que é o que aparece para vocês aqui no gráfico. Tá? Então, eu, nas minhas operações, em papéis, no índice, no dólar, enfim, qualquer coisa aí que se opera, eu gosto muito desse tempo gráfico. Tá? Tem uma razão muito clara para isso, por que não é o 15, por que não é o 5, tá? Não vou entrar nesses detalhes agora, mas acompanhem esse período gráfico no sistema de vocês,
Dê uma olhada com calma e vocês vão ver que ele tem um nível de assertividade muito interessante. Tá? Então, eu uso muito o gráfico de 10 minutos. Tá? Tem algumas outras condições para scalping, uma outra forma operacional que não é a proposta agora, né? Que se usa gráficos mais curtos, quando a pessoa só pode ter ali meia hora, 40 minutos para operar, mas do que tratamos hoje aqui, eu uso o gráfico de 10 minutos. Ok? Tem uma pergunta interessante aqui, que é sobre ponto de saída. Tá? Nesse caso aqui, pelo conceito que eu quero passar para vocês, porque isso aqui não é a base da forma como eu opero. Tá ok? Eu não opero só isso aqui. Tá ok? Agora, por esse conceito, quando que você vai zerar a sua operação? Se você fez essa venda, aonde foi a cor foi eliminado verde, tá? Quando que você zera? Quando um vermelho foi eliminado. Então, eliminou verde, você entrou. A próxima barra vermelha, vermelha, vermelha. Perceba que mesmo com uma tentativa de subir um pouco, ó, eu estou sempre pensando na eliminação por completo. Eu tenho aquela série de vendedores aqui definindo a posição. Tentaram fazer subir, mas não. Bateram aqui para baixo. Que momento que aqui eu teria saído somente pelo conceito? Exatamente nessa hora que você teria até virado a mão. Tá ok? Virar a mão, para quem não sabe aí, é você estar numa posição vendida, apostando na queda, e depois você sai dessa operação apostando na queda e faz uma outra operação apostando agora numa subida. Ok? Isso aqui, pessoal, eu acho que é bem interessante, independente do sistema que vocês utilizam. Por quê? Muitas vezes vocês estão ali vendo um mercado que deu uma subida ou uma queda e está corrigindo para você fazer essa operação. Aguarde que uma barra se feche e que aquela cor seja eliminada. Então você já vai, com certeza, evitar aí uma série de stops, porque você realmente tem uma convicção maior de que é uma retomada daquela direção prévia que você estava operando. Bom? Vamos olhar mais exemplos aqui, porque tem vários aqui. Tá? Sambi 11. Tá? Mesma coisa, tá? Eu não vou me ater, tá, a essas barras neutras aqui, tá? Qual que é a barra onde você vê que ela praticamente abriu na mínima e fechou na máxima? Foi essa barra aqui, a quarta, quinta barra do dia, tá ok? Aqui já abriu até em gap, né? Mas enfim, acima dessa barra é compra, tá ok? Porque eu entendo que a próxima barra vai ser verde, tá? Aí a gente teve nesse intervalo de tempo aqui, teve toda essa pressão de compra aqui. Lembra aquela troca que tem de papéis aqui, né? A níveis mais altos, tá? Mesmo tendo esse pequeno retorno aqui, ó, que foi o quê? Uma tentativa frustrada dos vendedores, né? Pode ver, todos os compradores, não falei que eles iam tentar defender a posição deles aqui? Vermelho, verde, eliminou vermelho. Perdi essa subida aqui. Nada impede que eu faça minha compra aqui na superação do vermelho com stop aqui, tá? Perceba como ele se manteve aí, né? Esse trecho aqui ficou aí meio sem direção, mas perceba em que momento depois a gente teve uma barra realmente clara numa direção. Foi essa barra aqui, né? Se você olha para o passado mais recente, ó, né?
Olha como essa barra demonstra uma pressão de venda bem clara. Tá? Viu uma barra dessa? Tá? Aqui, uma venda, teu stop está aqui. Eu achei esse exemplo especialmente interessante porque olha como é importante você aguardar que a máxima seja rompida, tá? Percebam que o mercado tentou ultrapassar esse nível aqui de venda, tá? Se eu não me engano, ele ficou exatamente na mesma máxima. Deixa eu dar uma olhada aqui. 25 com 71, aqui 25 com 71, tá? Então, o não rompimento aqui entrou novamente essa galera toda aqui, ó, defendendo essa queda e perceba mais uma puxada, tá? Aqui a gente consegue ver claramente, tá? Apesar de ter momentos que você tem essas consolidações, e aqui realmente eu não estou enxergando nada muito claro, tá? Quando o sinal ele salta aos olhos, como a gente pode ver aqui, ó, você vê que tem uma compra clara aqui, tá? Você vê que aqui, ó, tem uma venda clara aqui, tá? Nem que seja temporária. Ela poderia cair um pouco e retomar, já que foi um dia de predominância altista, concordo. Mas é muito clara essa questão da cor. Tem um papel que eu não sabia nem que existia. Foi o Bise que me. É Valide, é isso? É, Velide, tá? Que eu coloquei hoje, tá? Que eles operaram, inclusive, tá? Eu achei esse exemplo interessante por quê? Tá? Vamos esquecer um pouquinho o final do dia anterior, até porque eu fui uma pessoa que falei hoje pela manhã que por aqui não, mas a partir desta barra já fora dessa resistência seria uma compra, mas vamos pensar só no dia de hoje, tá? Primeira barra, tá? Verde. Qual que é a chance da próxima ser verde? Né? 80%. Barra verde. Essa rema de força, verde. Verde. Essa aqui, olha que interessante. Ela veio até esse nível de preço. Vou desenhar para vocês aqui. Tá? Na sequência, parecia até que o mercado poderia virar um pouquinho, porque entrou uma pressão, né, ó, de venda aqui, ó, que foi formando aqui essa sombra, tá? Mas perceba que nesse momento aqui, a gente sabia que tinha uma defesa até aqui, né? Perceba que o mercado, ele veio, corrigiu aqui, ó. Essa mínima não foi perdida, tá? Essa mínima aqui se manteve intacta, tá? E mais um movimento forte para cima, tá, ok? Então, guardem bem em mente aí esses dois conceitos, tá? De continuidade, viu que uma barra fechou aí, principalmente quando fecha assim, ó, abriu praticamente na mínima e fechou na máxima, que é o caso aqui. Perceba como fica claro aqui, né? O gráfico bem limpo aqui. Claro que a gente usa outras ferramentas para embasar os nossos trades, tá? Deixa eu ver um outro exemplo aqui que eu separei para vocês. Braskem. Perceba que a nossa primeira barra, uma barra verde. Tivemos a eliminação completa desse verde aqui, né, da barra toda? Não. A gente não comentou que ao você perceber uma pressão de compra dessa, os compradores não tentariam defender a posição, mesmo que tentasse trazer o mercado aqui para baixo? Defendeu a posição e foi embora. Tá ok? Nesse caso aqui,
Tá? A compra mais interessante foi inclusive aqui, ó. Foi a primeira vez que hoje o mercado rompeu uma máxima. Tá? Aqui dá uma direção de mercado já, altista, tá? Corrigiu dentro desta barra verde. Nesse momento aqui, uma compra, um stop abaixo dessas mínimas mais recentes. Tá ok? Então, um movimento aqui assim, não é para assustar vocês. Vai acontecer de às vezes superar e inverter o mercado? Sim. Ontem foi com o dólar. WDO Q17. Tá? E foi um dia que abriu forte, tá? Ó, com gap ainda por cima. Tá? Tanto que, na verdade, essa baixa eu nem participei, porque eu particularmente estava muito mais otimista com essa abertura aqui. Tá? Mas percebam que, usando o conceito simples de eliminação de cor, tá? Essa barra forte para cima aqui. Não tem os compradores aqui? O mercado não rompeu aqui esse nível de preço. Vendeu. Stop acima das máximas aqui. Tá? Uma barra vermelha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui neutro, 9 barras aí de queda. Tá ok? Então, vai ter situações onde o mercado inverte. Né? Quem usou ontem só esse conceito, talvez teria feito esse trade. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Essa pergunta é legal. Quantos pontos acima do rompimento da máxima ou da mínima devem estar na operação? Qualquer operação é validada um tique acima. Tá? Quando é papel é 1 centavo, quando é índice 5 pontos, que é 1 tique, e quando é dólar são meio ponto, que é 1 tique. Porém, isso varia de pessoa para pessoa. Tem cara que não, eu quero que rompa 10 pontos, eu quero um pouquinho mais de segurança. Tá? Agora, isso é para pessoal. As minhas operações é um tique acima. Ou seja, se eu tivesse olhado só isso aqui ontem, tá? Não tivesse enviesado para cima por causa desse gap e dessa barra aqui, que eu estava enviesado na compra do dólar ontem, mas se tivesse olhado só isso, eu falei para você que a minha venda ontem teria sido exatamente em 33,50, tá? Meio ponto abaixo dessa mínima que foi 3334. Tá ok? E percebam que no primeiro momento aonde uma máxima foi rompida, tá, e um vermelho eliminado, né, o mercado aí ainda subiu um pouquinho. Tá? Então, parece simples, né, pessoal? E tá? Nos próximos dias, comecem a olhar um pouquinho para essa perspectiva. Vai no time frame que vocês operam, tá? Não precisa já mudar porque eu uso determinado valor, tá? Mas começa a entender isso. Quando a barra se forma numa cor e é nítida essa cor, você vê que lá tem poucas sombras, começa a perceber com qual constância e consistência a próxima barra tende a ser da mesma cor. E por outro lado, quando você vê uma barra dessa eliminada, perceba qual que é o movimento que ele faz na sequência. Tá? Deixa eu ver aqui. Essa pergunta também é boa. Né? Para entrada, você utiliza o rompimento ou somente o fechamento do candle? Tá? O que acontece? O que valida é o rompimento. Tá? Por que, que eu nem sempre entro no primeiro rompimento? Porque às vezes o stop fica muito longo. Tá? Foi o caso, por exemplo, aqui. Ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Digamos que
nesse caso aqui, ó, eu fizesse a entrada nesse momento aqui. O meu stop, como eu comentei com vocês, entrada aqui. Eu não tenho onde colocar. Ou eu vou colocar ele no extremo, ou se eu quiser, enfim, minimizar um pouco, eu posso pôr em 55%, metade dessa barra. Tá? É uma alternativa. Agora, se eu não entrar nessa barra, e depois a outra barra faz isso aqui, ó. Ela sobe um pouquinho, ganha força e rompe. Tá? Aqui ó, é o que eu gosto de fazer. Por quê? O mercado voltou um pouquinho, ganhou impulsão, deixou uma mínima para trás bem clara, que eu posso ter um stop mais claro. Agora, qual que é a questão quando você opta por isso? É que você, se tiver uma situação de mercado, rompa aqui e faça isso aqui, ó, direto, e você não entrou nesse momento aqui, perdeu o trade, tá? Então isso aí é uma decisão que vai ser pessoal de cada um, mas também não tem nenhum segredo, porque você sabe que se você faz uma venda aqui, com o seu stop aqui, e com esse stop aqui, o que que muda? O seu gerenciamento de risco, mas a tua operação aí, ambas estão válidas. Então, é uma questão de você ver aquilo que te deixa mais confortável. Tá? Essa pergunta é legal também. William, em primeiro lugar, parabéns pela web, legal, obrigado aí pela presença. Você busca algum risco retorno em cada operação ou segue a mesma sequência de cor? Olha, eu particularmente acho, não gosto muito da ideia de relação que o pessoal usa, 1 para 3, 2 para 1, enfim, porque eu não sei até onde o mercado vai, né? Então eu sou muito mais eu particularmente, eu trabalho com alvos fixos, tá? Mas entre eu fazer questão de risco-retorno para alvo, tá? Ou eu fazer um stop onde eu vou marcando essas máximas, tá? E espero a eliminação de um vermelho para sair fora. Esse é o tipo de condução de trade que eu prefiro, tá? Não é só isso, tá? Tem uma técnica bem específica que a gente entende que é bacana para o trade, que é você ter duas barras de gain, a partir daí que você começa a ajustar o seu stop, né? Então, a gente não vai ter tempo também de falar sobre isso, mas basicamente eu não trabalho com relação de risco-retorno. Tá? Pelo simples fato que eu não sei até onde o mercado vai. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma pergunta aqui que não tenha sido respondido. Essa pergunta se a entrada se dá na mera violação ou no rompimento confirmado, ao final da formação do candle. A entrada, para mim, se passou da mínima, rompeu. Tá? Eu não enxergo dessa forma como, violou. Tá? Então, agora o que muda é o seguinte, pode ser que eu não entre nesse rompimento porque o stop não está confortável para mim. E eu posso perder o trade. Tá? Ou eu posso entrar na outra barra, que foi esse exemplo que eu dei aqui, mas não foi porque esse rompimento aqui é uma confirmação. Olha, realmente ele fechou aqui, ó. Bem que voltou, vamos dizer que ele realmente fechou aqui, ó, tá? Vamos aumentar um pouquinho essa barra vermelha. O mercado fechou aqui, tá? Então não é, eu não espero isso aqui para dizer, confirmou ou não, ó, como agora a próxima barra foi lá e rompeu essa mínima, então agora realmente o mercado confirmou,
eu vou fazer o meu trade e vou colocar o stop na posição aqui que é interessante para mim. Não é por isso. É o simples fato de eu não estar confortável com stop em determinados níveis, seja aqui, seja no meio do caminho. Tá? Então, para mim, passou um tique abaixo, já valida uma entrada. É... Tem uma pergunta sobre se as médias influem na tomada de decisão, mesmo quando uma cor predomina sobre a outra. Como eu comentei, a ideia do webinar hoje era mostrar esse conceito. Tá? Vou até mostrar mais alguns slides gráficos para vocês aqui, tá? Que eu achei interessante. Tá? Mas isso aqui não é no nosso sistema de trade não está baseado só nisso. Inclusive aquele treinamento que o Biz comentou, que é no final do mês agora de julho, tá? Aqui em São Paulo, e mês que vem no Rio, o Biz aborda todas as técnicas dele para day trade, eu abordo as minhas, tá? São 7 técnicas que são, eu chamo de eventos, tá? São 7 eventos que para gerar em trade tem que estar em determinada localização. E a localização está relacionado com a média, tá? Tem uma relação, então, realmente eu utilizo, mas não é o foco nosso aqui hoje, tá ok? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta? Legal, pessoal aí, bastante gente dando boa noite aí. Acho que o pessoal está querendo ir embora, não sei se é isso, porque também está dando quase terminando nosso horário aqui, tá? Mas vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem bastante, na verdade, né? É que eu estou filtrando aqui porque tem várias que já foram respondidas, tá? É... Sim, esse setup ele funciona em qualquer periodicidade, só que é um jogo muito mais rápido, tá ok? Então, se você está num gráfico muito curto, às vezes você pode achar que ele está fechando a barra verde e nos últimos segundos inverte, tá? E aí que você sabe para que lado do mercado realmente estava indo. Então, o conceito vale para qualquer um. Agora, com certeza tem uma assertividade maior aí em gráficos um pouco mais longos, tá ok? É, deixa eu ver outra pergunta aqui. Bem, das que eu estou vendo aqui estão todas muito parecidas aqui, tá? Tem bastante mesmo. É, vamos ver uns últimos gráficos aqui. Eu tinha separado bem mais, tá? Mas não vai dar tempo, tá? Uma foi a Qualicorp, tá? Mesma situação. Perceba que ela começou um dia em queda, tá? Enquanto não tinha uma barra ampla sendo rompida, tá? Deu continuidade à queda. Perceba que nesse momento, onde eu tive essa barra ampla, não esqueçam daquele macete que eu passei para vocês, tá? Tá com um pouquinho de dúvida aqui, ó? Entenda que a pressão de compra já começou na própria barra. Então é a mesma coisa que você dizer que essa barra fechou aqui e que essa barra aqui eliminou, tá? Ela começou aqui. Tá? Então perceba que depois o mercado ficou mais errático, tá ok? Mas perceba a continuidade desse movimento e depois essa retomada. É... Sanepar.
esse fez um sinal bem parecido com o que a Vale fez hoje, tá? Percebam que o mercado fez uma barra de queda, tá? Não teve essa mínima violada e na sequência você teve a eliminação daqui do vermelho, que se deu em mais de uma barra. Foi nessa barra aqui que efetivamente rompeu e deu aí um trade interessante. Tá ok? Deixa eu ver mais algum aqui. Eco Rodovias. Tá. Nem cabe na tela, tanto que subiu esse papel hoje. Mesma coisa, ó, pressão de venda aqui, primeira barra, não rompeu para baixo, na sequência, nessa barra aqui, tivemos a máxima rompida, tá ok? Perceba que o mercado deu uma boa puxada, tá ok? Olha que interessante, tem momentos que também falha, né? Olha só, fez essa barra aqui, em vez de ela dar continuidade, ó, fez um sinal, não vou entrar em detalhes, mas um sinal que a gente costuma operar na ponta compradora nesse rompimento aqui, tá? Mas perceba que a partir desse momento aqui o mercado andou, corrigiu, andou mais um bom percentual. Tem os dois últimos aqui. Porto Seguro, percebam que fez uma barra bem forte, tá? Se você ainda juntasse com esse gap aqui, né, você pode enxergar que essa barra ela é maior ainda do que ela parece ser, tá? Uma vez que apesar de não enxergar os compradores aqui, é como se tivesse tido compra nesses níveis, tá? Perceba como nesse caso aqui, ó, a primeira violação mesmo foi aqui, né? Ó. Essa aqui já abriu em gap e voltou, né? Mas teve mais uma subida interessante. E o último, tá? Tem mais, tá, pessoal? Se vocês procurarem, vocês vão ver que isso tudo foi hoje, tá? Eu sempre gosto de dar exemplos aí que realmente aconteceram bem próximo, para não parecer que é uma coisa que não acontece, né? Mas perceba nesse caso aqui, ó. Começou primeiro com movimento de queda, né? Ó, vermelho aqui, ó. Uma barra, duas barras, três barras. Nesse momento aqui, aconteceu aquela situação que eu expliquei para vocês. Deu uma olhada nessa barra por essa perspectiva. Quando todo vermelho, desculpa, quando todo vermelho foi eliminado, tá? Fez um trade aí bem interessante também. Tá ok?